Olá, boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta segunda-feira, dia 9 de setembro. Juiz é encontrado morto na piscina da casa em São Luís. Polícia investiga o caso. Acidente no Jaracati reacende debate sobre punições no trânsito por embriaguez ao volante. Fórum de São Luís terá central de digitalização para ordenar processos judiciais. Os gols que garantiram o acesso do Sampaio à Série B no ano que vem. E a festa pelo aniversário de 407 anos da capital maranhense. Agora, o Jornal da Guará. A polícia já tem em mãos imagens do circuito de câmeras de segurança da casa do juiz Fernando Mendes Cruz. As imagens podem ajudar a explicar as reais circunstâncias de sua morte. Ele foi encontrado sem vida nesta manhã na piscina de sua casa. O corpo do juiz foi encontrado pela empregada na piscina da casa onde ele vivia sozinho na manhã desta segunda-feira, no bairro Olho d'Água. Juiz da 7ª Vara Criminal da comarca de São Luís, ele foi o responsável por receber a denúncia sobre desvios de recursos da saúde do governo Roseano em 2016. No corpo não havia sinais de espancamento e o caso segue sendo investigado pela 21ª Delegacia do bairro Araçagi. De acordo com o procedimento pericial feito lá no local onde o corpo foi encontrado, tá? Ele morreu afogado. Não havia nenhum tipo de lesão externa, ou seja, de agressão física. Não havia no local. Ele estava sozinho. Ele morreu às 12 horas, quer dizer, ontem até às 18, às 17h30, ele estava vivo. Ele anda ao redor da piscina, se senta com os pés para dentro da piscina, tá certo? E depois ele some na água. De repente, não se sabe o que foi, né, que causou o afogamento dele. Só quem pode dizer isso é o exame toxicológico. Na tarde desta segunda-feira, o Instituto Médico Legal deve divulgar um laudo estabelecendo a causa da morte do juiz Fernando Cruz. Durante as investigações, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de vídeo monitoramento da parte interna da residência, onde foi possível ver o juiz ingerindo alguma substância ainda não identificada. Apenas após um exame toxicológico, que será concluído no prazo de 10 dias, poderá ser estabelecido qual foi a substância ingerida. As imagens não foram divulgadas pela polícia, mas servem de base para as investigações. O Instituto Médico Legal está fazendo a necrópsia. Eles podem dizer, ó, foi um ataque cardíaco, tá certo? Ele teve um ataque cardíaco, mas o que foi que causou esse ataque cardíaco, o médico legista não vai dizer. Quem vai dizer se foi o que foi que provocou o ataque cardíaco é o exame toxicológico. Pode dizer isso. Olha, ele ingeriu um comprimido, ele ingeriu uma substância letal, tá certo? E levou à morte. Pode-se dizer isso. A Associação dos Magistrados do Maranhão divulgou nota lamentando o ocorrido. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, também divulgou nota de pesar e prestou condolências pela morte do juiz Fernando Mendes Cruz. Na nota, ele diz, abre aspas, se solidariza com seus pais e familiares, desejando conforto e serenidade em momento tão difícil de imensurável perda. Fecha aspas. Mais cedo, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos participou da inauguração da Central de Digitalização do Fórum de São Luís. A meta é unificar e, com isso, facilitar a localização de processos. Uma justiça mais digital e mais rápida. Para isso, o Poder Judiciário do Maranhão deu início aos trabalhos na Central de Digitalização de Processos do Fórum Desembargador Sarney Costa. Isso significa mais celeridade e menos custos. Sem dúvida alguma, nós vamos deixar de trabalhar com o processo físico, o papel, e digitalizarmos. É um avanço. O Maranhão é um dos primeiros no Nordeste. E vejamos, há um termo de cooperação que acabamos de assinar
a presidência, a corregedoria e a polícia militar, porque o custo seria muito alto se nós tivéssemos que fazer de forma privada. O trabalho é feito por 45 servidores que têm a missão de transformar em digital todos os processos em tramitação e ainda não julgados. O primeiro arquivo a passar pelo processo é o das varas cíveis, aproximadamente 10.500 processos. Um dos grandes benefícios é a convergência das informações para um sistema único e nacional, o PGE, Processo Judicial Eletrônico. O processo físico, ele retarda muito. O processo eletrônico, ele vai facilitar a vida do cidadão. Há quase 1 ano e meio estão em vigor as mudanças que endureceram as penas para quem dirige embriagado e tira a vida de alguém no trânsito. Quando não há intenção de matar, a privação da liberdade, que era de 2 a 4 anos, subiu para um mínimo de 5 anos e um máximo de 8 anos de cadeia, além da suspensão do direito de dirigir. O acidente deste final de semana reacendeu o debate sobre a necessidade de penas ainda mais duras para evitar a reincidência de situações como as que foram registradas. A perícia no local do acidente foi feita na tarde desta segunda-feira. Segundo a Delegacia de Acidente de Trânsito, Vitor Ian Barros, de 25 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, que tem pena entre 5 e 8 anos de reclusão. Ele teria sinais de embriaguez. Ele permanece internado em um hospital particular de São Luís. Durante todo o dia, testemunhas e parentes das vítimas prestaram depoimento na delegacia. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, quando o carro dirigido por Vitor, em alta velocidade, caiu nesta área residencial no bairro do Jaracati. 4 pessoas morreram, 5 ficaram feridas. A mãe deste homem foi uma das atingidas e está internada em estado grave. Um cara desse aí andando ainda. A pessoa estava comemorando um aniversário, aconteceu essa tragédia, né? Aniversário do menino de 1 ano. Aí acabou ele vim pra cá, bebeu um pouquinho, acabou. Tava vindo aí 1 hora, batendo, pegando todo mundo aí. No acidente morreram Henrique Martins Durães Neto, Carla Correia Diniz e Taina Naide Alves Correia. O amigo de Vitor, que estava no banco do passageiro, identificado como Maurício Andrei Soares, também morreu no local. Bom, aqui no estúdio já está comigo Lorival da Cunha Souza, coordenador do movimento SOS pela Vida, Vida pela Paz no Trânsito, que conversa conosco sobre esse assunto. Boa noite, seja muito bem-vindo. Uma situação que é muito sofrida para a gente que noticia, para as pessoas que estão em casa, principalmente para aquelas que sentem na pele. Mais um dado alarmante envolvendo possivelmente a mistura de álcool e direção. A campanha vem sempre fortalecendo esse tipo de combate. Como convencer as pessoas de que misturar álcool e direção realmente é um vício? Pois é, boa noite a todos. Esse problema, né, de dirigir por beber, né, a problemática geral no trânsito, na violência no trânsito, as consequências que ele traz podem ser resolvidas. Isso aí já está constatado, pesquisado. Tem que haver muito investimento em educação para o trânsito. Tem que haver uma fiscalização mais rigorosa e ampla. No caso específico de dirigir a por beber, a lei seca tem que ser efetivada. A lei seca tem 11 anos que está aí, ela é de 19 de junho de 2008. Então tem que haver uma fiscalização mais intensa quanto a isso para inibir essas pessoas que querem dirigir. E tem que haver também uma boa infraestrutura. Esses são os pilares que levam ao trânsito seguro. Nós lamentamos muito, mas a média do Maranhão é 4 pessoas morrerem por dia no Maranhão. E ontem, lamentavelmente, só aqui em São Luís, nesse acidente, essas 4 pessoas já atingiu essa média de 4 pessoas, deixando mais 5 feridas. O senhor que coordena esse projeto, existe um diálogo também, logicamente, com o poder público, com o poder legislativo. Em alguns casos, a gente percebe a sensibilidade deles, eles apoiam, participam desse tipo de manifestação, de apoio, mas na prática é preciso realmente que essas punições sejam mais severas, que exista
É na punição que a gente vai resolver? Sem dúvida. A educação é fundamental. A educação, ela traz, educação para o trânsito que eu me refiro, não é só uma palestra, não, é a educação mesmo na sala de aula, né? Está previsto no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro que a educação para o trânsito deve acontecer da pré-escola ao ensino superior. E a fiscalização também tem que ser rigorosa. A nossa legislação é uma legislação boa, avançada, mas precisa ser cumprida, né? Bom, a gente tem também as montadoras de veículos. Hoje em dia a gente, além do álcool, misturar álcool e direção é perigosa, assim como a mistura de celular e direção também tem sido perigosa. Usar as redes sociais, o WhatsApp, o famoso WhatsApp que muita gente quer utilizar. Alguns veículos já têm dispositivos que impedem ali o funcionamento do aparelho celular. Já não está mais do que na hora de que o carro também entenda que aquele cidadão não tem condição de dirigir, mesmo depois de ter ingerido a bebida alcoólica? Sem dúvida, eu acho que as montadoras devem se aliar, né, a toda essa preocupação dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, da sociedade, né, em combater essas mazelas do trânsito e também dar sua contribuição em relação à questão de celular, inclusive à questão de limite de velocidade. Bom, limite de velocidade é um exemplo também, aquele ponto onde aconteceu o acidente, a cabeceira da ponte, Bandeira Tribuzzi, ali não existe uma proteção, né? Foi feita uma alteração, tudo bem que a gente não é especialista em trânsito, mas a gente entende que se houvesse uma proteção, talvez poderia ter evitado esse tipo de tragédia aí, morrendo mais de 4 pessoas provavelmente envolvidas. As sinalizações estão adequadas, no seu ver, nas suas campanhas que o senhor tem realizado? Não. Aqui em vários pontos da cidade faltam esse guarda-reio, né, onde houver diferença de nível, tem que haver proteção contra a queda. Então, falta em vários pontos, sinalização inadequada, faixa de pedestre em locais inadequados. Por isso que a segurança no trânsito, ela tem esses 3 pilares. A educação, vai lá para a sala de aula, para educar, para a pessoa mudar o seu comportamento, a fiscalização ampla e rigorosa e também a infraestrutura, que é o caso de ter um guarda-reio, sinalização adequada, no ponto adequado. Esse conjunto é que levará. E para isso, eu queria fazer um apelo aqui às autoridades. Vamos implementar políticas públicas, governo do estado, os governos municipais. Os 217 municípios do Maranhão só tem 60 com trânsito municipalizado. Vamos municipalizar o trânsito, vamos fazer esse esforço, né, pela população. A população também tem que fazer seu dever. Ela deve cobrar na Câmara Municipal, cobrar também na Assembleia Legislativa, participar mais da vida pública, proporcionando essas políticas para que sejam implementadas. Sem dúvida. Muitas pessoas ficam reclamando dentro de casa, reclamando nas redes sociais, mas não estão ativamente como os projetos sociais, como o senhor participa. Essa parceria com a população, como fazer, como convocar? Pois é, você levantou um ponto certo, a sociedade tem que se mobilizar. Deve se mobilizar. As grandes revoluções que aconteceram no mundo é a força do povo, da população. Então a população tem que se mobilizar, tem que cobrar realmente nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Tem toda uma estrutura e pode implementar essa questão da educação para o trânsito. A campanha SOS Vida sempre esteve à disposição para colaborar com essas políticas todas. Aliás, nós temos já um trabalho de educação para o trânsito que iniciou aí com a Secretaria de Educação do Estado, mas que lamentavelmente parou no momento. Bom, a gente queria agradecer a participação do Lorivaldo Clã Souza, coordenador do SOS pela Vida, pela Paz no Trânsito. Sucesso ainda nessa continuidade, nessa luta. A gente percebe o seu empenho em proporcionar ao cidadão de bem, todo aquele cidadão que precisa ser orientado. Muito obrigado. Obrigado também. Bom, e a gente segue o noticiário político no próximo bloco como destaque aqui no JG e ainda nesta edição, a festa para comemorar o aniversário de São Luís e o acesso do Sampaio Corrêa, que está de volta à Série B do Brasileirão. É um instante só, agora são 6h46. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na semana passada, que tratava da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. O parlamentar, que também é líder do PDT, criticou a aprovação do texto na CCJ, em especial a mudança no pagamento do PIS/PASEP, que na PEC da reforma excluiria mais de 23 milhões de trabalhadores do benefício, ficando apenas para quem recebe até um salário mínimo. Mas não deixaria de, claro, convidá-los para a gente conversar francamente sobre um tema importante que vai influenciar
a vida de todos os brasileiros e, claro, do nosso povo maranhense. Tanto dos nossos atuais aposentados, quanto dessa geração que está aí, que está sendo totalmente desestimulada a participar desse sistema previdenciário. Depois de avançar na CCJ, a reforma da Previdência deveria passar por outros debates, como audiências e inclusão de emendas. Mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, pretende levar o texto para votação em primeiro turno já nesta semana. Uma reunião com líderes de partidos está programada para amanhã, para tentar agilizar esse processo. O senador Everton Rocha admitiu que não vai apoiar o adiantamento da votação. Isso se chama PEC da balela. Quem conhece a Câmara dos Deputados sabe muito bem que se eles quisessem resolver o problema, eles tinham resolvido na PEC principal. E a Casa, o Senado, ela perde a oportunidade de fazer o que a Constituição lhe autoriza e que lhe conferiu, que é a Casa Revisora dos projetos. O parlamentar disse que não é contrário à reforma da Previdência, mas que precisa de alterações, pois o texto da proposta não contempla a população mais pobre e não combate ao endividamento público, como é defendido pela base governista. Sobre a PEC paralela, o senador é contrário à adoção de um regime próprio pelos estados e municípios. A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Maranhão, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e a Federação dos Municípios do Estado vão dar início ao programa Diálogos pela Cidadania. O programa vai debater as eleições municipais do ano que vem e tem como principal objetivo assegurar a legitimidade das eleições, esclarecer sobre as fake news e a campanha de combate ao Caixa 2. Esse programa terá início no município de Balsas na próxima quinta-feira. As informações podem ser obtidas no endereço eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, que está aparecendo aqui embaixo na tela. Bom, e a gente segue com política e seus desdobramentos. Em vários aspectos é tema para análise de Marco Saldanha, que já está aqui comigo. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Vamos falar do PDT, né? O Iglesio, que é deputado estadual, publicou uma nota, uma possível celeuma aí, sobre a decisão dele querer também participar aí como pré-candidato à Prefeitura de São Luís, mas o partido parece que já se posicionou com relação ao Osmar Filho, é isso? Pois é, ele esteve aqui conosco, inclusive, né, conversamos, entrevistamos, ele falou, o Osmar Filho, que era o candidato, né, não abria mão e, sem dúvida, é o candidato do PDT, né? O Everton, sem dúvidas, vai dar esse apoio, além de ter base, né, de sustentação, ele é o presidente da Câmara Municipal de São Luís, né? Então, é muito pouco provável que o partido que já teve a prefeitura várias vezes, né, e agora tem um senador, também vá apostar no doutor Iglesio. Por outro lado, o senador Everton deixou livre o doutor Iglesio para migrar para algum partido para encontrar o caminho. O que acontece agora é que tudo gira em torno da eleição e os candidatos, ou pré-candidatos, na verdade, já que ninguém ainda é candidato de fato, eles têm que tentar se viabilizar. Se não é possível vencer a guerra dentro do próprio partido, tem que encontrar aí uma legenda que seja viável à disputa. No caso do doutor Iglesio, ele vai ter que encontrar um espaço, algum partido aí que esteja precisando de alguém, já que ele tem mandato de deputado estadual. Por exemplo, alguns partidos como o Partido Novo, o PRB, enfim, algum partido que tenha ainda a legenda disponível e interessada aí em investir nessa aventura. Nem sempre quem é candidato, pré-candidato no caso dele, e reafirmou que não abre mão disso, necessariamente visa ganhar as eleições, né? O Paulo Maluf já dizia que só não ganha quem não concorre, isso é a máxima da política, mas enfim, às vezes vencer uma eleição não significa necessariamente ser eleito, mas tentar fazer uma votação aí, aumentar aí um recall para uma próxima eleição, né? Marco Saldanha, que chegou de viagem agora no município de Amarante, participou de uma agenda na terra indígena. Interessante para trazer aqui as informações sobre esse povo que sofre, né, com algumas faltas de políticas públicas, na verdade, Saldanha? Pois é, Hugo, eu tive a oportunidade de visitar a Lagoa Quieta, né, que é uma comunidade que fica no município de Amarante, né, dentro do território indígena Araribóia, né? São familiares da indígena Sônia Bones Guajajara, que foi inclusive candidata a vice, né, na chapa do Boulos. E a festa da menina moça, um ritual de passagem, né? A menina após a primeira menstruação, ela
no ritual é feito justamente quando ela deixa de ser criança e já passa ali, já migra ali para a vida adulta, né? Então um ritual importante de mais de 3 séculos e que é mantida aí pela família, né? Da Sônia Guajajara, da Surama, da Cari Guajajara, inclusive a Cari, que é uma estudante que foi cotista e hoje já está formada em Direito. Então o que chama a atenção da gente é justamente a sensibilidade de ver a tradição, de ver o ritual e de ver tudo, muito de perto inclusive, de como essa comunidade, apesar de todos os problemas, eles se comportam como guardiões da natureza, né? São eles, na verdade, que têm esse papel de preservar, são mais de 400 hectares a área toda, a terra indígena toda, e a gente precisa pensar o seguinte: enquanto esses povos indígenas estiverem nesses locais, essa floresta amazônica ela vai ser preservada, essa floresta nativa vai ser preservada, estejam onde eles estiverem. E aí, por coincidência, a gente teve aí no final de semana passado um fato, né, onde essa mesma comunidade, não a de Lagoa Quieta, mas de todo o território indígena, que é muito grande, entregaram aí para a Polícia Federal alguns madeireiros que estavam ilegalmente cortando madeira, né, para vender ali na região. A gente lembra que ano passado esse território sofreu quase que metade de suas terras foram queimadas, né, de forma indiscriminada, né, a questão do fogo das queimadas. Então o que a gente tem? Um momento muito delicado, né, onde a questão indígena está ameaçada, né, pela questão do governo, como ele tem lidado, o governo federal. A gente tem a questão do meio ambiente também preocupando muito, e a gente tem as questões culturais que são ameaçadas por vários fatores. Então eu costumo dizer, vale a pena conhecer, vale a pena vivenciar com esses povos, porque o preconceito ele surge da ignorância, ou seja, quando você conhece, você reconhece nele a identidade, esse que é o caminho, né? Marcos Saldanha, obrigado, bom começo de semana e a gente volta a falar sobre política ainda essa semana. Para nós todos, vamos lá. Bem, a seguir, assassino confesso do jornalista Décio Sá é absolvido de nova acusação de assassinato dentro do presídio. E ainda nesta edição do JG, os destaques do acesso do Sampaio à Série B do Brasileirão. Agora são 6 horas e 57 minutos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o relatório do final de semana em que 6 pessoas foram presas por uso de álcool ao volante nas rodovias que cortam o Maranhão. O detalhe curioso dessa operação ficou por conta da apreensão de um veículo com superlotação na BR-402. Dentro do carro, com lotação máxima para 5, haviam 13 pessoas. O condutor foi autuado. Veja agora o que mais foi notícia neste começo de semana. Mais uma vez, Jonathan de Souza Silva, assassino confesso do jornalista Décio Sá, voltou ao banco dos réus. Agora por ter matado a golpe de chuço Allan Kardec em 2018, durante banho de sol na penitenciária de Pedrinhas. 16 jurados compareceram ao julgamento popular. Segundo o Ministério Público, Kardec seria um dos líderes da facção criminosa Bonde dos 40. O acusado alega que matou para se defender. Após análise dos jurados, foi declarada inocência de Jonathan Silva. A manifestação foi em frente à Secretaria de Saúde do Estado. Enfermeiros cobram uma pauta acumulada desde 2017. As questões não envolvem somente o Estado. Institutos que assumiram a responsabilidade pelo gerenciamento das unidades de saúde também estão sendo cobradas. Segundo o sindicato, a mesa de negociações foi aberta, mas eles cobram o cumprimento dos acordos. Segundo Carlos Lula, que comanda a pasta no Estado, está sendo respeitado o plano de trabalho de 36 horas trabalhadas. Desmentiu o fato de mencionarem 30 demissões e confirmou que houve reajuste salarial entre os anos de 2015 a 2019 de cerca de 40%. A seguir, tem Ana Tereza Viegas trazendo os destaques do esporte e ainda os presentes que São Luís ganhou ao completar seus 407 anos. Agora são 7 horas 3 minutos. Fique com a Tábua de Marés. Para esta terça-feira, a Tábua de Marés se apresenta com a primeira pré-mar às 4h07, marcando 4,6 metros. Às 10h40 acontece a baixa-mar, com 1,3 metros. À tarde, segue com a pré-mar às 16 horas e 45 minutos, com 4,6 metros. E por fim, às 11h02, com 1,5 metros, a baixa-mar. JG agora com o esporte.
Olha, e o Imperatriz pode carimbar hoje seu passaporte para a Série B do Brasileirão se vencer o Juventude, lá no Rio Grande do Sul. O Sampaio carimbou sua vaga no sábado, ao vencer o São José em um jogo emocionante. Para falar sobre esse jogo emocionante, sobre toda essa vibração do Imperatriz hoje e do Sampaio, Ana Tereza, boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Primeiro, um parabéns para a equipe do Sampaio, para o torcedor que fez uma festa linda no Castelão, bonito, recebeu, né, o time com aquele mosaico lindo. Enfim, parabéns, torcedor boliviano que compareceu, lotou o Castelão, empurrou o Sampaio correr. Foi um jogo, foi daqueles jogos para cardíaco, enfim. No finalzinho teve aquele gol contra, mas o Sampaio, a gente está vendo até aqui as imagens, já colocaram aí, beleza. A gente abriu o placar, o Salatiel foi derrubado na área, né? Então o Rodrigo Andrade, tá aí, Salatiel, pênalti claro, né? Então o Rodrigo Andrade foi para a cobrança, fez o primeiro do Sampaio Corrêa. 5 minutos do primeiro tempo tá aí, cobrou bem o Rodrigo Andrade, já levantou a torcida, já deu aquele gás. Rodrigo Andrade, que jogador excelente, o Sampaio Corrêa. Aí veio o empate, né, do São José, o zagueiro Lucão deixou tudo igual. Mas o Salatiel também, a gente está revendo aí o empate, né, o gol de empate. Esfriou um pouco, mas a torcida não deixou de cantar, não deixou de vibrar. Aí o Salatiel virou de cabeça, colocou o Sampaio na frente de novo, 2-1. A torcida jogou com eles, né? Porque com eles, deu um impulso. E não paravam de gritar, e a gente via a fé do torcedor boliviano. Aí o Mateuzinho deixou tudo igual de novo, o 2-2. Aí deu aquele desespero, ficou aquela agonia. O medo de ir pro pênalti. O medo exatamente, de ir pro pênalti, né? Porque o empate, enfim, era pro pênalti. Mas a gente está revendo aí o empate com o Mateuzinho, mas aí a gente teve a virada, que na verdade foi um gol contra do Luiz Eduardo, tá? Ele tentou tirar, mas ele acabou empurrando pro gol e o Castelão veio abaixo. O importante é que foi gol, né? E o torcedor já começou a gritar o título, o campeão voltou, de volta à Série D. Parabéns a toda a equipe do Sampaio Corrêa, a diretoria que prorrogou a promoção de meia entrada para todos, para facilitar, para todo mundo fazer essa festa bonita no Castelão. Parabéns ao técnico João Brigatti, que deu uma outra cara ao Sampaio Corrêa, mas Hugo ainda não terminou. Agora a gente está em busca do título da Série C, vai enfrentar o Confiança. Eu estava acessando o site da CBF, está fora do ar, gente. Ainda não tem as datas, a gente acha que vai ser no fim de semana. Lembrando que Náutico e Confiança também subiram ontem. Então, agora é torcer também para o nosso outro representante, para a gente ter, né, 2 times na Série B. Já pensou? Sampaio e Imperatriz, boa sorte para o Cavalo de Aço, que antecipou a sua viagem, viajou na quinta-feira, chegou a treinar no CT do Internacional, vai ter que enfrentar o frio também. E agora o Juventude, o jogo é daqui a pouquinho, 8 da noite, lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Boa sorte, Imperatriz, parabéns ao Sampaio Corrêa. Valeu, Aninha, obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Olha só, ontem milhares de pessoas puderam comemorar o aniversário de São Luís em grande estilo, em um show na Praça Maria Aragão. A capital maranhense completou 407 anos no domingo. A noite de comemoração pelo aniversário da cidade começou com a apresentação do cantor César Nascimento, que ao som de Ilha Magnética emocionou a todos. Uma multidão já estava na praça quando a cantora Alcione subiu ao palco, emocionando Dona Bernarda, que chegou cedinho para ver a artista. E eu tô aqui nesse sonho só por causa dela, que comeu 6.9 só por causa da marrom. No palco, Alcione apresentou seus grandes sucessos. Minha estranha loucura, tentar desculpar. Um repertório que contagiou fãs de todas as idades. Arthur, de 14 anos, fez questão de marcar presença e comemorar o aniversário de São Luís. Eu vim assistir aqui o show dela, muito top. Valeu a pena ficar aqui espremidinho na grade. Valeu. Para fechar a programação de shows comemorativos pelos 407 anos de São Luís, foi a vez da Companhia Barrica agitar ainda mais o público. E com tantas atrações, essa foi mais uma noite inesquecível para marcar a história de São Luís.
Essa festa foi preparada para que os jodovicenses se animassem, se alegrassem e comemorassem. E também contemplassem nossa cidade. E entre os vários presentes que a nossa cidade recebeu, um deles foi a entrega de um equipamento cultural que guarda relíquias da nossa história, o Museu de Artes Visuais. A repórter Bianca Nogueira mostra pra gente. No aniversário de São Luís, os moradores e turistas ganharam de presente a reabertura do Museu de Artes Visuais do Maranhão. O casarão do século XIX traz também o que há de mais moderno em arte e protestos. A intenção é dar o espaço às minorias, como na exposição permanente sobre os negros, índios e os costumes. O Mário, logo que soube desse novo espaço na capital, trouxe a família. Na verdade, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Já tinha visto na televisão a inauguração, nosso guia falou que reinauguraram, então a gente aproveitou, não estava fazendo parte da nossa rota, né? Mas a gente aproveitou para olhar e muito bonito aqui. Realmente a gente vai poder vir mais vezes, né? Até mesmo para conhecer a nossa história, as nossas origens. E isso tem que fazer parte da consciência do maranhense, né? O museu não só apresenta arte, como também estimula os sentidos, a percepção. O que dizer de um quadro negro sem imagens? Bom, esse quadro tem o nome Para Você, que quer retratar, falar sobre a época dos índios, a entrada no Brasil e essa tomada das terras deles. Que sabemos que eles eram donos desse território todo. Chegaram os portugueses e tentaram tomar. Então, isso aí quer retratar o luto, a tristeza, o que esses índios vieram passar quando teve essa tomada de terras deles. Ao lado, mais uma exposição, essa que valoriza a mulher no sentido da fertilidade, as curvas e peculiaridades retratados em pinturas, fotografias e esculturas. Espaço para enriquecer os conhecimentos e registrar a visita na galeria individual. Como elas são estudantes, eu acho que é ótimo elas conhecerem a nossa própria cultura do Maranhão. É porque fazem trabalho, aproveitam para conhecer os artistas, as esculturas, então eu achei maravilhoso. Espaço democrático que reúne artistas nacionais e internacionais. Neste é possível descobrir a poesia que existe entre a arte e a ecologia. As pinturas já passaram pelo Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro e reúnem trabalho de artistas das Américas do Norte, Central e Sul, clamando por uma necessidade urgente de preservação. Bom, ele ganha acesso, né, à arte direta, tanto local quanto a arte também de fora. Ele ganha um espaço de pesquisa, um espaço de cultura, de lazer, entretenimento. Ele ganha um espaço educacional também, porque o museu atua como uma instituição educativa. Um espaço social, porque também a gente está tentando trazer esse lado social do museu, não apenas uma democratização da arte, mas um espaço que promove a educação. Olha, no portal guará.com tem outras notícias do Maranhão. O JG volta amanhã às 6h30. Fique agora com o programa Os Analistas, que entrevista o deputado estadual César Pires. Boa noite e até amanhã. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.